Vamos botar lá no centro, lá onde a gente tem a reunião lá, de obsessão. Antes de fazer a leitura, dá um tempo aí, Antônio. O nome dela todo, passa o endereço lá. Só para poder... Rua Irapuá, 207. Para me jogar lá no Zap depois. Rua Irapuá, 207, frente. Lourdes Dias Brandão. Aí depois que nós desligarmos a gravação, aí comenta melhor o assunto. Ok, boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Está na hora da gente começar. Boa noite, Elisa. Boa noite, Jorge. Boa noite, seu Roberto. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A gente vai fazer a prece. Posso fazer. Então, vamos ter uma aula. Vai ler a página, já? Elisa, você vai fazer a prece? Sim. Então faz uma prece especial para a Gordinha, tá? Que ela não está nada bem, tá? Tá. Tá bem. Nós vamos fazer a posição. Página 207. Nas palavras. Eu aqui, palavras ou nas palavras. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não ser julgados. Tiago, capítulo 5, mergulhar o divino dom da palavra no vaso piedoso da queixa é o mesmo que inflamar a preciosa lâmpada no conteúdo da lata de lixo. Não transformes a frase em lama sobre chagas abertas. Podes mobilizar a maravilha do verbo para reajustar o bem, sem necessidade de estender o mal. Ergue a esperança ao pé dos que desfaleceram na luta. Exalta a excelência do amor perante aqueles que o ódio intoxica. Louva as perspectivas da fé ao lado dos que choram no desencanto. Aponta as qualidades nobres do amigo que caiu no desvalimento. Destaca as possibilidades de auxiliar um dos poucos somente encontra motivos para censura. Desdobra o trabalho restaurador onde o pessimismo condena. Procura o lado melhor das situações para que o melhor seja feito. E quando os obstáculos morais se agigantem, como se a maldade estivesse a ponto de triunfar definitivo, se não pode, ao dizer em louvor da bondade, cala-te e ora. Pensa no bem. Quando não puderes falar nele. A semente muda renova a terra. A gota silenciosa de sedativa serena o corpo martirizado. Nunca te queixes dos outros, mesmo porque, em nos queixando de alguém, é preciso consultar o próprio para saber se, em lugar desse alguém, não estaríamos fazendo isso ou aquilo de maneira pior. Emmanuel, do livro Palavras de Vida Eterna. Está sem som, Elisa. Amigos espíritos que estão nesta noite conosco para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Amigos que estão ao nosso lado, que nos conhecem tão bem e intimamente, que sabem de todas as nossas necessidades, que nos intuem, que nos inspiram, que nos aconselham.
que nos sugestionam e orientam. Apesar de nós não termos a capacidade de compreendê-los integralmente, eles continuam ao nosso lado, acompanhando-nos no nosso dia a dia, inclusive neste estudo. Sabemos que nesta noite muitos gostaríamos de estar conosco, pois por variados motivos não puderam comparecer, mas terão a possibilidade de ver a gravação do estudo. Sabemos que existem várias e várias pessoas, irmãozinhos nossos, passando pelos mais variados tipos de aflições, doenças, problemas emocionais, financeiros, espirituais. Queremos envolver a todos nesse nosso estudo, porque a leitura do Evangelho, o estudo do Evangelho, se transforma em luz. Luz essa que vai chegar ao coração e à mente de cada um deles, acolhendo-lhes, amparando-lhes, trazendo-lhes calma e tranquilidade. E nessa noite em especial, queremos endereçar esta luz à nossa irmã e amiga Lourdinha, que nesse momento passa por algum tipo de aflição, necessitando de assistência. Que esta poderosa luz do estudo, da leitura do Evangelho, seja para ela um bálsamo, acalentando-lhe, acalmando-lhe, acerenando-lhe. Nós podemos muito com o nosso pensamento, com a nossa vontade, alcançar a todos os necessitados, inclusive a nossa irmã Lourdinha nesta noite. Meu coração está contigo, minha irmã. Meu pensamento também já chegou até o teu. Com certeza hás de sentir a paz e a tranquilidade desta noite. Que assim seja, que assim se faça, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, Chico. Obrigado. Graças a Deus. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Sr. Roberto, Elisa, Jorge. Boa noite, Consuelo. Boa noite. Bom, hoje nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 27, no item 9. Estamos justamente falando sobre a prece, né? Pedir obtereis, que nós, dentro das nossas limitações, que possa todo esse nosso coração aqui, né, unidos, ter feito, né, uma boa ligação mental com os bons espíritos que ajudem, que possam ajudar a Lourdinha, né? Então é isso aí. Nós falamos justamente sobre isso, a ação da prece e a transmissão do pensamento, né? É o assunto de hoje. Já começamos a trabalhar o assunto de hoje. Não, eu digo que a leitura do Evangelho se transforma em luz por causa do culto no lar, né? Porque o culto no lar é uma luzinha que você acende e que você, no final, divide com seus vizinhos, você divide com seus familiares, você divide com seus amigos, entendeu? Então, a leitura do Evangelho nada mais é do que um culto no lar, né? Nós, esse ano, estamos fazendo o nosso culto normal e esse culto das segundas-feiras, né? Vamos lá. Capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. Estamos na parte da ação da prece, transmissão do pensamento. Item 9. A prece
é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem quer se dirigir, a quem se dirige. Pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não é Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Estamos explicando aqui o que é que se não, o que é uma prece. E é interessante falar isso. As preces feitas a Deus escutam-nos os espíritos, né, incumbidos da execução. E as feitas aos bons espíritos, quer dizer, quando nós damos exemplo do Dr. Bezerra, né, para outros aí, Maria Santíssima, etc., que eles colocam aqui, né, são reportados a Deus. E lá embaixo eu expliquei, porque nada sucede sem a vontade de Deus. Então, essa questão da prece, né, nós vamos nos ligar ao alto e sempre nos lembrando disso, mais uma vez. Deus sempre em primeiro lugar. Mas nada impede que a gente peça aos bons espíritos também. Não é proibido. Né? A gente vai vendo nos livros espíritas, né, por exemplo, Entre a Terra e o Céu, aquela menina, a Evelina, faz uma prece à mãe que não tem condições de atender. Mas como a prece dela teve a vontade, o pensamento, né, por causa desse pensamento, uma vontade muito forte, Deus falar uma fé, né, uma fidelidade, a prece foi cair, né, num lugar ideal, na mão de um bom espírito, que é o Clarencio. Então, toda prece sempre tem alguém que a recolhe. Agora, quanto o acontecer, né, eles vão falar aqui mais na frente, só Deus que pode realmente determinar, de acordo com as necessidades e tudo mais, né? Merecimento, aí vai um monte de porém. Mas como aqui a explicação está no geral, né? No geral, é o que acontece, tá? Vamos lá? Está sem som, ele? Ele está fechando sozinho e não quer abrir, entendeu? O espiritismo. Faça uma prece para não fechar mais. Não, eu fechei porque estava o lixeiro e o cachorro latindo. Agora ele não queria abrir. Antes ele fechou sozinho. O espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, todos os seres, encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar ou é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite som. Não, nós estamos vendo, né? Está lá em cima. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece. Acho que isso aí está tão bem explicado, né?
Nós estamos todos imersos no fluido cósmico. Quando a gente pensa, né, nós damos um impulso nesse fluido cósmico, de acordo com a vontade que nós colocamos nesse, e os sentimentos que nós colocamos nesse impulso, né, que é o pensamento, tá? Ele vai atingir regiões que nós não temos nem ideia. Esse fluido cósmico está em todo o universo ou multiverso. Agora já fica até em dúvida o que é que eu falo aqui, né? Está em todos os lugares. E muitas vezes a gente vê a questão do anjo guardião. Eu vou rezar para o meu anjo guardião. E nós já lemos na plataforma do livro Entre a Terra e o Céu, tem uma explicação maravilhosa sobre o anjo guardião. Nem sempre ele está tão próximo a gente. Digamos assim, próximo que eu falo, entre aspas, também não deve ser isso, né? Não, distância não vale a dimensão. Ó, dimensão. A nossa dimensão e a dele deve ser muito diferente. Mas isso não significa que o nosso pensamento, nossa prece, não vai chegar nele. Logicamente, tem outros espíritos, né, subordinados a ele, que estão mais próximos a nós, que vão nos ajudar. Mas, com certeza, tá? Chega lá, porque de acordo com o que a gente coloca, né, sentimento, vontade, etc. Então, o que eu estou explicando é isso aqui. Como nós estamos, né, mergulhados nesse livro cósmico, o negócio é infinito, nós não temos nem ideia de onde vai, mas vai. De acordo também com a necessidade, né, também tem isso. Então, tudo isso são os espíritos nos torna compreensível. E esse direcionamento que é muito interessante. Como será que eu penso no Emmanuel aqui agora, faço um pedido ao Emmanuel, estou dando um exemplo, né? Como é que o Emmanuel vai chegar no Emmanuel? O que é que eu me utilizo disso aí? Qual é o código de barra? Como é que é isso aí? Como é que eu vou localizar o Emmanuel, que deve estar numa dimensão também um pouco, né, superior à nossa? Bom, diz que ele está reencarnado, mas digamos que ele não esteja reencarnado. Vamos fazer um exemplo aqui que o Emmanuel está numa dimensão superior à nossa. É muito interessante, né? Essa ligação fluídica que a gente consegue estabelecer um com o outro. Tá? Muito interessante mesmo. E isso eu não encontrei. Procurei, não encontrei, tá? Em lugar nenhum. Porque não ainda essa informação que chegou até a gente, eu não vi. Tá? De repente alguém já tem essa informação aí. Tá? Alguém quer falar mais sobre esse capítulo, esse parágrafo? Eu gostaria até de dar uma dúvida. Comecei a ler o Memórias do Suicida. Eu comecei a ler, parei, aí eu voltei e comecei hoje. Eu tenho um livro na sequência, depois do Destino da Dor. Depois que eu terminar esse, Destino da Dor. Ali, no primeiro capítulo, não esqueço o nome dele, o nome desse senhorzinho aqui, do Ivone, é o Camilo Cândido. Camilo Castelo Branco. Ele narra a situação dele na ambiência onde encontrava-se. E lá no finalzinho desse primeiro capítulo, ele começou a identificar algumas... É o que a gente lê no Libertação, aquele julgamento, aqueles lances todos que tem e tal. Ele identificou os lanceiros de Maria, né? Algumas criaturas, ele deixa entender ali que algumas criaturas que encontram-se nas cavernas, que estão vibrando, ou seja, em preces, solicitando assistência, ele fala de... É um nome até complexo, repercussão. Ele dá o nome de campo de repercussão. Que é indescritível para ele, que ele também não sabia como apresentar isso para a gente. Pode ser que lá na frente, do livro aí, ele vai explicar isso. Eu não li. Estou citando isso. Então, o que eu entendo, que eu ouvi mediante estudos, né? Aí de Maria Vaz, quando presencial, de outras casas, a gente tem a estrutura, né? Aquela película que o pessoal denomina por nome de aura. É um campo de repercussão nosso que... Então, quando a gente
emite uma onda de pensamento, nós estamos no fluido modificado. Ele fala aqui do fluido universal, que o fluido universal rompe e vai para onde? Para dentro do infinito. Tudo que nós pensamos aqui, o povo de cima sabe. Você falou do Emmanuel aí, digamos, ele está encarnado. Mas outro aí, vamos dizer, no mesmo nível, ele vai copiar esse pensamento, aonde ele estiver. Para ser mais exato do que eu estou colocando aqui, por exemplo, o nosso anjo da guarda, o espiritão mesmo, o chefão, está para lá de Marrakech. O que está do nosso lado aqui sabe tudo que rola de antemão. Mas esse espiritão, como é a linguagem do vulgar que é citada aqui pelo boneco, tá? Ele sabe também perfeitamente, até antes do que aqui está do nosso lado, dizer assim, ó, fulano de tal está aí cometendo um montão de burrada. Já sabe. Porque de antemão já sabia que a gente ia cometer alguns deslizes. Então, falei muito, mas não falei nada. Mas agora, essa situação da transmissão do pensamento, qualquer criatura, mas desde que ela coloque o sentimento, o coração, vai repercutir no meio ambiente e vai chegar. Ele não fala aqui, no primeiro, lá em cima, não falou na invocação? Então, essa invocação, a gente, seja santo esse, santo aquele, espírito esse, espírito aquele, não importa o nome, vai chegar desde que a criatura coloque o sentimento. E isso vai repercutir aonde? Porque nós vamos criar a imagem. Eu falei do campo de repercussão na aura. Vai repercutir na nossa aura. Então, eu paro por aqui. Pronto, não vou parar. Você falou, está tudo correto mesmo. Nesse livro Memórias Suicidas, o próprio Camilo fala que eles, lá embaixo, bem lá embaixo mesmo, dependendo do tipo de prece que é feito, da mentalização que é feita, eles recebem essas orações lá. Esse livro ele fala sobre isso. Que dependendo de como é feita a mentalização, eles lá embaixo, no submundo, eles recebem essas vibrações. E fala que é até marcada, numerada e tudo mais. Vamos direitinho. Eu não soube me expressar. Porque quando eu quis falar do Emmanuel, eu não sei se eu tenho alguma ligação com o Emmanuel. Eu não acredito que não, né? Pode ser que eu seja até ter sido filho dele, irmão dele em alguma encarnação. Mas eu, a princípio, acredito que não. E o que eu acho interessante é o seguinte: quando eu falo em meu anjo da guarda, nós somos ligados uns aos outros. Você falou mesmo aí, Jorge, ele já sabe o que eu vou pedir. Eu já imaginava, até já tinha certeza que eu ia passar por aquele problema por ir, né? Mas eu realmente não soube me expressar. Eu fico bobo. É que, às vezes, esse caso aí mesmo, que o Camilo fala que lá de baixo recebe as vibrações, né? É uma coisa que eu acho interessante isso. De repente, nós não temos ligação nenhuma com aquele espírito, aquele grupo de espírito. É totalmente diferente do caso. A Deus, não. É diferente também, né? A Deus pediu, né? Como falou aquele filme, é o Todo-Poderoso, né? Mas foi só isso que eu quis falar. Realmente eu não me expressei legal. Não deu para mim compreender isso. Eu nunca ouvi falar do espírito João José, um exemplo, né? João José. De repente, eu vou pedir esse tal de João José aí, né? Será que a minha ligação é feita na hora? Assim como é que eu falo essa ligação fluídica? Sei lá, né? Talvez eu não tenha me explicado bem, realmente, mas a explicação que o Jorge deu aí, o seu Roberto deu, tá excelente, né? É a invocação mesmo. A prece depende da mente e do coração, né? Se você realmente reúne a mente e o coração, voltada para a necessidade, voltada para o bem, você está fazendo com amor, com dedicação, claro que ela vai ser. É o que o Emmanuel diz, dependendo da nossa prece, ela não passa do teto da nossa casa. Emmanuel frisa isso, né? Dependendo da nossa prece, ela não passa do teto da nossa casa.
Então, depende do coração e depende da mente. A mente e o coração que funcionam neste momento que você falou aí, o Jorge já falou também sobre isso. Realmente, ele vai muito do nosso pensamento e do nosso sentimento. Vamos lá, Elisa. Vamos lá. O vento não deixa meu livro aberto. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontram. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Interessante, né? Está tudo explicadinho aí. As intuições que a gente recebe, tudo está aí, né? Tem as inspirações, né? E mesmo aqui, relações que se estabelecem entre encarnados. Ah, aquele lance, hoje eu pensei no fulano, o fulano tá, né? De repente lá está falando a mesma coisa. Caramba, não sei porque hoje eu pensei tanto no ciclano, né? E assim por diante. A gente vai estabelecendo uma ligação. O pensamento e a vontade era tão grande de eu falar com o fulano, e mesmo encarnado, fala, João. Conclua aí, depois eu... Acabou já? Já concluiu? Uhum. Poxa, você estava falando aí, eu vivi assim, é flash, logo na lata cerebral, vamos dizer assim. A mamãe, ela tinha lá na máquina de lavar, na máquina, lá porque eu não existia máquina de lavar, na máquina de costura, de um livro de Chico Xavier, de capa azul. Primeira vez quando eu peguei esse livro, vi logo essa página, a página aqui falando em relação ao se tem algo contra o seu inimigo, pensa nele, já se ele foi para algum lugar, pensa nele. Isso ficou marcado em mim, gravado. Porque a mamãe frequentou muito aqui o Bezerra de Menezes Filho, eu ali. Quem dirigia ali na época, aquele português, o senhor Jeremias, já que estamos falando do nome dele, estamos evocando, não sabemos se ele está desencarnado, está trabalhando, saudações, senhor Jeremias, eu conheci, eu era garoto, mas eu não tinha nada a ver com o Ceará Espírito. Né? A dona Edmir, que continuou com a sequência, eu conheci Edmir, né? E aí foi quando eu saí de Maria Vaz que eu fui para a mocidade lá na congregação Oswaldo Cruz, lá no 274, na Nova York. E a Edmir me encontrou lá, ela foi lá para um estudo lá, eu estava lá, eu peguei a mocidade e tal, eu participo aqui, estou no patrimônio aqui, fazendo as manutenções na casa, e tal, e tal. Ela disse, é muito bom mesmo. E sua mãe? Né? Aí eu contei, olha, ela tem trabalhado no centro espírita aí, mas eu não sabia onde que era. Era lá na André Luiz, que tinha ali na frente. Então eu estou citando esses fatos, porque não sei se a Ednir está encarnada ou está desencarnada. Então, a saudações para a dona Ednir. Pois, o que nós estamos conversando aqui na transmissão de pensamento, nós estamos enviando. Por isso que eu estou citando, não estou falando saudações, porque aqueles que nós conhecemos, parentes, os colegas de trabalho, irmãos de trabalho, de jornada, colegas do dia de trabalho, aqui em comum, e a gente lembra, o nosso pensamento, quando é de sentimento, como o Roberto comentou, chega. Se é contrário, de raiva, de ódio, chega também. Você vê como é difícil para nós entendermos, por isso que o alto pede caminho de meio. Vou finalizar. Olha, como é difícil às vezes, não sei se foi o Roberto que falou aí, na prece eu pensei aqui, eu falei, não é a hora de eu falar, mas quando eu pegar a palavra eu vou comentar. Certos momentos, às vezes quando, seja no que for, eu não consigo fazer a prece. Porque aquele pensamento fica ali pertinente em cima, que eu não consigo a sintonia. Está dando para entender? Mostra a nossa precariedade ainda moral. Estou falando por mim, tá? Falando por mim. Só isso.
Eu também. Eu comentei isso no estudo, acho que foi no estudo do Mundo Maior, que a gente estava falando da prece, e eu falei que eu às vezes acordava e aí tinha dificuldade para fazer uma prece, para voltar a dormir. E aí eu falei que na falta de conseguir conciliar os pensamentos, eu me apego à fórmula pronta, que é a Ave Maria e o Pai Nosso, que aí a minha mente acompanha aquilo que ela já decorou há muitos anos atrás. E aí eu vou conseguindo serenar o meu pensamento através desse mantra repetitivo da Ave Maria e do Pai Nosso. Que ele aí preza, ele já é uma oração e prende a minha mente de volta que está dispersa naquele pensamento louco da madrugada. Parabéns para você, que tem hora que nem isso eu consigo, tá? Tento, mas não consigo. Parabéns. Serra Ave Maria, Serra Ave Maria, o Pai Nosso. Já aconteceu. Tento Eu às vezes, não consigo. fiquei um monte de tempo assim, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Só, até só conseguir. cheio de graça, não sai disso. E o Pai Nosso que está no céu, também não sai desse lado do céu, fica nisso aí. Me permite falar, o que a Lisa comentou aí, é realmente sério. Eu não sei se eu não me lembro qual dos dois. Se é um mundo maior. Eu acredito que seja no mundo maior. Eu acredito. E o pessoal leva a gente para participar de assistência. E nós estamos no aprendizado. O Espírito que Caritas fala, aqui no Evangelho, Caritas, tá? É um exercício moral. E a gente, quando vai em equipe, em grupo, é em exercício moral. Quando a gente volta correndo para o corpo físico, é porque nós criamos o embaraço. Aí o benfeitor deixa. Aí Embaraço moral. Exatamente, a gente volta correndo. Por quê? É esse exercíciozinho. Lembra do Marcondes? Acho que é Marcondes, se eu não me engano. Tem um livro aí, acho que é Marcondes. Ei, Marcondes, estou te esperando. É o Missionários da Luz. É o Vem, missionário. não vem. É mais missionário, né? Estava ocupado. Aí a responsabilidade de voltar ao equilíbrio é tua, porque foi você o causador do desequilíbrio. Eu sei. É a hora que a gente tenta conciliar os pensamentos e não consegue. Não dói aqui? Dói aqui, repercute aqui, ó. Lado esquerdo. Aí você fica lá tentando, até que consegue finalmente. Parece brinquedo, parece que a gente está falando firulazinha. Lê o capítulo desse negócio que ele vai falar aí lá embaixo, o que rola lá embaixo. O que rola nessas regiões lá? Vamos lá, Elisa. Essa explicação vai, sobretudo, com vistas aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar-lhe inteligível os efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único, apto a torná-la eficaz. Falando o valor das preces, né? Para quem está falando puramente místico. Mas se há vontade está ali, né? Bons sentimentos, ela vai funcionar também. Né? Às vezes, puramente mística, nem sempre, né? Nem sempre, aparentemente mística, né? Vamos lá? Nossa. Item 11. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire desse modo a força moral necessária para vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Olha só um instantinho, Luiz. Aí está falando o que foi falado aqui agora, né?
Sim, Principalmente o que você falou, né? Você falando que devem ser, a volver ao caminho reto se Deus se afastou. Aí é a dificuldade do nosso equilíbrio, porque principalmente nós que já sabemos que pela prece nós vamos conseguir uma boa ajuda, né? Mas às vezes também aí vamos falar daqueles terceiros que estão nesse meio aí, transmitindo pensamentos sobre, né, em cima de nós, nos influenciando, nos envolvendo, e fica mais difícil também. Mas com boa vontade, força, né, a gente consegue realmente, eu não vou falar passar por cima, né, que não existe isso, mas conseguimos chegar aos bons que com certeza irão nos ajudar. Agora, está falando que é ajudar, não está falando que vai resolver nosso problema, não. O problema é nosso. Se a gente está sendo influenciado de alguma forma, tem algum porém que causou isso. E então a nossa obrigação é nós, né, nos melhorarmos moralmente para que essas influências não nos ataquem tão forte, ou então não nos influenciem tanto. Esse que é o nosso grande porém, né? E a gente realmente se desequilibra e eles aproveitam. Deita e rola. Vamos lá? um homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde, em consequência de excessos a que se entregou, e arrasta até o termo dos seus dias uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, pois, se houvera podido encontrar a prece, a força de resistir. Na prece é força de resistir. Não, pois se houvera podido encontrar na prece a força de resistir às tentações. É que tudo começa, né, tem um começo. Por exemplo, o cara que come muita lasanha, quatro queijos, pizza de sardinha. Se ele não se, né, segurar a onda, né, de começar a se controlar, o que é que vai acontecer? Uma hora vai haver problema, o corpo físico tem um limite, não é isso? Nós vamos, né, quer dizer, esse comilão vai de alguma forma adoecer. Depois que fez todo o problema, durante 60 anos, fez isso, e adoeceu gravemente, já prejudicou o corpo físico, né? Aí fica difícil a prece ajudar, né? Assim, não é que fica ajudar, não. Fica difícil realmente voltar à cura. Os espíritos vão ajudar, mas dentro daquele, da onde está ali já tem um limite para essa ajuda. Não há mais, né? Agora, se no início, ai meu Deus, eu estou ficando viciado em lasanha, quatro queijos e pizza de sardinha. Me ajude, bom espírito, que eu só como isso uma vez por ano, tá? Quando vai lá tinha aquelas festinhas do Maria Mais, aí tudo bem. Mas todo dia, toda hora, eu tenho um amigo meu lá em Minas, de uma boa situação econômica, e que ele começou, eu já tinha vindo para o Rio, mas eu soube depois, né? Todo santo dia, todo santo dia, tá? Churrasco, tá? E alcoólico. Churrasco e alcoólico. Churrasco e alcoólico. Durante mais de 30 anos. E aí? Hoje ele realmente tem problemas sérios, né, nas pernas, na não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele mesmo hoje, que ele parou com isso tudo, reconhece. Né, que se ele não para, já tinha desencarnado. E ele fala, um dia eu encontrei com ele, não é espírita, não, mas conversando com ele, pera, eu não me respeitei. A minha mulher que me acompanhava parou, tá bem. Eu não me respeitei. Né? Hoje ele deve pedir ajuda aos bons espíritos, o quê? Para o manter, né? Mas ele atacou, ele prejudicou demais o corpo físico. Está falando aqui mais ou menos isso. Nós passamos o nosso limite. Eles estavam suicidas infantilmente. É, ele fala que quando foi para o hospital, ficou muito tempo hospitalizado. Ele deve ter 2 anos, eu acho, mais que eu, 2 ou 3 anos. Mas é da minha turma lá de Serra dos Aimorés, tá? O nome é esse, Serra dos Aimorés. Da minha turma de lá. Então,
nós, infelizmente, né? Estou falando aqui do problema da comida, da bebida, mas tem 1001 outros vícios aí que vão nos atingir. Pode chegar também ao problema mental, né? De começar muito ressentimento, muita mágoa, muito ódio, muito isso, aqui, só vão pegar aquele vício de reclamar, de tudo, mal tudo, daqui a pouco tá, também os neurônios aí, a mente. Porque chega a ter espírito, né? É. Ter espírito, né? E quando chega no perispírito, o doutor Jorge André, uma vez eu vi a palestra dele aqui no Bezerra de Menezes, aqui de Tibiri, lá, nunca vou esquecer. Ele fez aquele desenho dele que são um monte de rodinha, lá dentro espírito, corpo mental, corpo não sei o quê. Ele falou, explicou isso aí, seu Roberto. Chega no perispírito. Aí tenta se aprofundar. Tenta mais um corpinho, um pouquinho do outro, só que o espírito, é o que ele fala, o espírito é o ser filho de Deus, é o ser da criação. O espírito não admite sujeiras, é como forma as palavras dele. Tá? Então, aquilo que o perispírito absorveu, o espírito fala, aqui não. Volta para fora. E vai para o corpo. Vai para o corpo. Pode ter uma encarnação ou várias reencarnações, né? Ele explicou isso, olha, com tanto detalhe que ele falou, mas eu estou falando aqui o que eu me lembro, né? O espírito não. O espírito não é atingido por isso que ele falou. Ele vai e quando chega um pouquinho mais próximo dele, as irradiações do espírito, do Filho de Deus, tá? Não deixa isso chegar lá. Tem um limite. Tem um certo limite. Não me lembro o limite. Mas tem um livro dele aí, deve estar. O livro que eu comprei o livro e a palestra que eu comprei o livro, não li o livro. Só vi a palestra. Ó, alguém quer falar? Quer falar, senhor? Não. Eu comentei já. Vai lá, Jorge. Vamos lá, então. Eu estava pensando aqui, a 780A, né, do progresso intelectual, você falou não atingir, porque nada atinge o espírito, é verdade. É verdade. Porque tem uma pergunta do Kardec, eu pensei que estava por aqui. Que está batendo aqui, de vez em quando. Tem hora que eu lembro, tem hora que eu não lembro. Quer dizer, eu acho ligado ao desenvolvimento também da... Acho que é na lei do progresso, se eu não me engano. O desenvolvimento, quer dizer, intelectual, a resposta da é para intelectualizar a matéria. Então, o que a gente tem, fica do lado de cá. Quando os excessos a gente comete, fica do lado de cá. Só que esse patrimônio de cultura, também o espírito eterno absorve. É patrimônio. Conquista. Desde que seja conquista realmente. É o que eu entendo. Portanto, qualquer sujeira, né, ele falou aí, né, que é espírito, perispírito, corpo mental, tem o corpo vital que está ligado, entre um e outro, são cinco veículos que a gente já tem noção. Que a gente fala do pretérito, o corpo vital e o corpo físico. Está tudo junto e misturado. Fora causal, mental. Ainda tem outros aí que a gente não usa, porque nós não sabemos, eu não sei. Né? Eu ouvi falar, mas eu não sei como é que isso ocorre. Quando a gente fica no mental, aí tem uma função específica que hoje que nós estamos entendendo, o André Luiz, né? Com a mãe dele, ele deixou o perispírito dele lá, usou o corpo mental e foi para cima. Não me pergunta, está lá, ele não explicou mesmo. Né? Pois é, eu já peguei um monte de barquinho, Jorge, e não consegui largar nem o físico, entendeu bem? Quanto mais o dragão perispírito sai com metal aí no barquinho passeando. Eu sonhei, não sei se foi essa noite, a outra noite, eu ouvi assim uns riscados, assim para cá, para lá e para cá. Eu falei assim, cara, você está me falando isso, falando aquilo, mostrando, eu não sei de nada. Vem cá, eu perguntando. E a Hilda, onde que ela encontra? Eu lembro disso mesmo. E aí eu ouvi assim, tá bem acima. Eu falei assim, meu Deus! Para mim,
É isso aí que a gente está falando. E aí, como é que fica? Tem que escovar aqui, muito, lavar muito, tomar banho aí. E não deixar atingir essas mazelas ao espírito, para a gente chegar. É isso. Porque eu entendi. Porque antigamente as pessoas não atentavam muito para essa questão da saúde, do comer com moderação, de se comportar, de não beber alcoólicos, evitar açúcares, sódio em excesso. E aí veio o fast food, que arrebentou com a vida da maioria das pessoas, entendeu? Então, as pessoas não atentavam muito para isso. Hoje em dia, quem se deixa cair nesse abismo da comida, da gula, né? Do entusiasmo por uma alimentação fácil, né? É a pessoa que não liga para o seu corpo físico. Mesmo que ela não tenha conhecimento do espírito, ela não liga para o seu corpo físico. Quer dizer, ela não quer chegar ao termo da sua jornada. Ela está nem aí se tem futuro amanhã ou não, entendeu? Você está falando? Pode falar, Frank? Posso? Pode. Me lembrou de nosso lar. Exatamente, é o que eu ia falar. Lembrei do nosso lar. Né? Olha como... Tá tudo reencarnado aqui, Jorge. Tudo reencarnado aí. Ó. Tá, aquela portuguesada do bacalhau, do azeite, do vinho. Tá tudo reencarnado por aí. Tudo espírita. Dona Laura chama a atenção do André lá. Olha aqui, tem certas casas aqui que o pessoal se alimenta assim, ó. Respira fundo, absorve o fluido, estou saciado. Vou chegar lá. Casas. Agora, tem outros lá que tem que ter suco. E o pessoal que chega lá, suco, o cara resolve tomar e comer. Né? Bacalhau, isso aí, trimalombeira, como é que é a sardinha, queijo, como é que é? Fala aí. Batata frita. O Marco Aurélio fala muito, batata frita. Tá tudo reencarnado aí, ó. Nós tramamos. Tudo preocupado agora com a alimentação, né? Agora todo mundo preocupado. É o perispírito. Não, e agora, agora as pessoas estão... As pessoas agora estão mais conscientes porque estão descobrindo que estão diabéticas porque comeram demais. Né? Está caladinha. Estão com gordura no fígado, estão com o estômago prejudicado, então as pessoas estão começando a se conter mais. Elisa, meu segundo emprego, eu fui trabalhar no escritório de um representante, negócio de madeira. O cara era representante, ele tinha uma firma na Amazônia, uma alemã, que explorava a Amazônia, né? O filé ia para a Alemanha e o bagaço dessa firma, que era representante aqui no Rio de Janeiro, vendia uma parte aqui, outro representante de São Paulo e tal. E um dia o alemão veio ao Rio, né? Aí veio ao escritório, um dos donos, né, que era um SA, e ele falava muito mal português. Aí ele chegou no escritório uma vez, chegou tal, aí o patrão chegou, Fran, leva ele para tomar um café. Aí fui tomar um café com ele. Quando chegou lá, eu pedi o meu pingado, ele um café. Ele fez assim com aquele potinho de açúcar. E misturou. Eu peguei o potinho, ainda bati em cima, né? Ele segurou minha mão. Eu nunca mais vou esquecer isso. Eu tinha, eu acho que 18 ou 19 anos. Ele fala para mim, cuidado, futuramente Brasil ser país de diabéticos. Tenham observado isso. Poxa, isso em 1979, 80, eu trabalhei nessa firma, nesse escritório. Olha só, o alemão observou isso, né? Aquele excesso de açúcar. Então, tá aí, né? Ele falou a verdade. Nós hoje somos um país de diabéticos, né? Não só o Brasil, né? Uma humanidade, né? Obesa. Tem mais obesos do que... Bom, vamos lá. E perispírito, hein? Tudo armazenadozinho. Quer dizer, dependendo de cada órgão, né?
se em duas partes se dividirem os males da vida, uma constituída dos que o homem não pode evitar, e outra das tribulações de que ele se constitui a causa primária, pela sua incúria ou por seus excessos, ver-se-á que na segunda, em quantidade, excede de muito a primeira. Faz-se, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, as quais se pouparia se sempre obrasse com sabedoria e prudência. Aqui ele está falando sobre a questão das causas atuais das aflições, no capítulo 5, e causas anteriores das aflições. Se a gente for notar, as atuais, são muito maiores que as antigas, que as anteriores. Né? E a gente não aprende, esse é o problema. A gente não aprende. E hoje, se nós formos olhar todo dia, um dia, anotar desde manhã cedo o que, é que a gente vacilou, né? Não vou falar errou, não, vacilou, não fez correto, não só não comer, não. Se comer, não vou nem colocar pensamento nessa matemática, não, porque isso não vai dar certo colocar pensamento. Tá? É só do. Meu Deus do céu. Aí nós vamos ver que as causas atuais das aflições são muito maiores que as anteriores, é o que eles estão falando aqui. Aí que é que a prece soluciona o negócio. Bem complicado, né? Complicado. Eu faço a prece, ela me alivia, eu gosto de uma fofoquinha, daqui a pouco eu lá de novo. Pô, viu? Tá vendo só? Não te falei? É o que o Marco Aurélio fala, né, Jorge? Se quiser fazer uma boa promessa para Nossa Senhora, não precisa da perna de vela, né? Como é que é de Cera. material da vela? Hein? Ela A perna braço, cabeça, de material da glicerina, né? Glicerina. Que material da vela? É cera. É cera. Cera, perna de cera, Não precisa. Ele falou, Nossa Senhora vai ficar muito mais contente se você ficar um dia sem fazer uma fofoquinha. Um dia. Olha só. Causas atuais das aflições. E a gente quer que a prece resolva. Vamos lá? Não menos certo é que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus, e que se as observássemos pontualmente, seríamos inteiramente ditosos. Aí a pergunta 614 do Livro dos Espíritos, tá? Quando fala que se nós seguíssemos as leis de Deus, né, seríamos felizes. O afastar delas nos traz a infelicidade. Tá? Mas vamos lá. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. Aí a batata frita aí. Eu só gosto de comer pratão, tá? De batata frita. Meia dúzia não me interessa. Olha aí. Se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não temeríamos de recear a queda. Não teríamos de recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ciosos, e evitaríamos as disputas e... Está escrito alguma coisa aqui em cima que não dá para ler. Dissensões. Dissensões, se mal a ninguém fizéssemos. Não houvéramos de temer as vinganças e etc. É o nosso dia a dia, né? Nós não respeitamos as leis divinas. Esse é o nosso grande problema. Tem um desenho animado, Mowgli. Vocês se lembram?
O menino foi criado com lobo, não é isso? Fez amizade com um urso chamado Balu, ursão, perdão. E no filme, o Balu canta uma música, somente o necessário, o extraordinário é demais. E dança, né? Bonito é o Balu dançando aquele ursão. E eu, desde pequeno, tinha essa fita de VHS aqui, eu falei aqui para os meninos, né, cantando essa música, né? E me chamavam de pão duro. Ai, por que será? Por que será? Será, mas é isso aí, a gente, né, não vai dizer, eu falei do meu amigo lá de Minas, do Haroldão, a questão do, né, todo dia churrasco, né? É isso aí. Nós não nos respeitamos. As leis divinas estão aí para nos proteger, nos guiar, e a gente está não nos respeitando, estamos respeitando elas. Vamos lá? E Elisa, falta só 4 minutos. Vamos ver se a gente consegue ler esse parágrafo primeiro. Eita, esse parágrafo todo em 4 minutos. Saúde. Admitamos que o homem nada possa com relação aos outros males, que toda prece lhe seja inútil para livrar-se deles. Já não seria muito o ter a possibilidade de ficar isento de todos os que decorrem da sua maneira de proceder? Ora, aqui facilmente se concebe a ação da prece, visto ter por efeito atrair a salutar inspiração dos espíritos bons, granjear deles força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização nos pode ser funesta. Nesse caso, o que eles fazem não é afastar de nós o mal, porém sim desviar-nos a nós do mau pensamento que nos pode causar dano. Eles em nada obstam ao cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza. Apenas evitam que as infringamos, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Agem, contudo, a nossa revelia, de maneira imperceptível, para nos não subjugar à vontade. O homem se acha, então, na posição de um que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Quer Deus que seja assim, para que aquele tenha a responsabilidade dos seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso o que o homem pode estar sempre certo de receber, se o pedir com fervor, sendo, pois, a isso que se põe, sobretudo, aplicar estas palavras: pedi e obtereis. Ou seja, né, tudo aquilo que nós realmente temos que passar, né, temos que passar. Causas anteriores das aflições. Então, como vai agir a prece? É o que eu estou explicando aqui para a gente. Como é que vai agir essa prece? Não vai nos afastar do mal, mas vai nos dar o quê? Força, coragem, ideias, intuições, para que a gente possa suportar, né? E que é o melhor, por exemplo, dentro da doutrina espírita é o esclarecimento. Vai nos consolar. A coisa que realmente nós não temos como, né? Estão dentro do nosso projeto reencarnatório. Então, a gente solicita os bons conselhos, se conseguirmos recebê-los, aceitá-los, aliás, né? Aquele questão do desenho animado também, do anjinho e do diabinho, né? A gente não vai entrar mais para o mal. Vamos passar, mas nos mantendo no bem. Então, eles nos fazem isso, nos ajuda de qualquer forma, e muito. Porque se já está numa situação difícil e continua, né? E aí? Mas com a ajuda dos bons espíritos, mesmo esse que está passando por situação difícil,
vai conseguir se segurar nessa onda aí. Não vai se endividar mais. Vai conseguir segurar. E já é um grande lucro e já é uma vitória. Né? Que vai fazer o seu resgate e numa próxima reencarnação já passou por essas provas difíceis. Né? Olha só. Uma prece também, nesse caso, é muito válido. É o que esse parágrafo todo aqui nos fala. Alguém viu mais alguma coisa aí sobre isso? Vamos parar aí então, gente. Em cima da hora, viu, Elisa? Deu tempo. Alguém quer comentar alguma coisa? E essa questão que ele fala aqui no final, aqui, né? O mérito da escolha entre o bem e o mal. Porque a pessoa está passando por dificuldade, passando por situações difíceis. E ser firme no bem tem muito mérito. Muito mérito mesmo. Né? É mais fácil o quê? Já que está ruim mesmo, infelizmente, né? Bom, gente, mas tá dado o recado, né? Mais um estudo concluído. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Vamos orar essa noite. Cuidado com o Pai Nosso com a Ave Maria. Não, e assim, a Fran, isso é uma coisa que eu aprendi com 6 anos, já estava no catecismo, aprendendo Pai Nosso e Ave Maria. A única oração que eu não consegui aprender foi aquela glória ao Pai, né? Não consegui aprender até hoje. Creio em Deus, não sei o que é. Não consegui aprender, gente, não Eu. consegui, não aprendi. Mas agora também não faz diferença. Aí, então, aqui eu aprendi que eu não posso esquecer a Ave Maria e o Pai Nosso, que me salva de vários problemas. A oração de Francisco de Assis, que às vezes fica entalada no primeiro refrão. Bonito é quem consegue gravar a prece de Cáritas, né? Que eu não consigo. Eu consegui gravar. Eu consegui gravar, só que tem dia que não sai. Fica só na prece, né? Consegui No Cáritas não gravar. chega. Não, consegui gravar a prece de Cáritas, consegui gravar o Salmo 23. 21, 23. Consegui gravar o outro, acho que 124, 64, não tenho certeza. Também gravei. A cabeça está muito boa. Sim, o 91 também todinho. Algumas coisas ainda entram. Tem outras que não entra. Bom, vamos fazer agora a propaganda. Quarta-feira é Livro dos Espíritos. E sexta-feira, essa semana, é o Mundo Maior, no Mundo Maior, né? Na passada para Paulo Estevam, né? Então está feita a propaganda, eu agora vou desligar a gravação, tá ok?